O capitão Renato Silva verificou o relógio pela quarta vez em 2 minutos. 14h47. A denúncia anônima havia sido clara. Assalto em andamento no Banco Central da Avenida Paulista. 14 assaltantes armados, reféns no interior. A ligação chegara às 14h30 e agora 3 viaturas da rota cercavam discretamente o prédio. Equipe Alfa em posição. A voz do sargento Marcos ecoou no comunicador. Entrada sul coberta. Equipe Beta posicionada, confirmou a tenente Ana Costa. Entrada lateral segura. Renato observava o banco através de binóculos da viatura de comando, estacionada a meio quarteirão. As janelas espelhadas do edifício não revelavam nada. Pessoas passavam normalmente pela calçada, alheias ao cerco policial discreto. Muito silencioso, Marcos comentou. Assaltos com 14 homens geralmente fazem barulho. Talvez seja por isso que ainda estão lá dentro, Renato respondeu. Controle total da situação. Cabo Torres, tem visual interno? Torres, o especialista em tecnologia da equipe, digitava freneticamente em seu laptop. Negativo, capitão. Tentei acessar as câmeras de segurança do banco. Sistema está completamente offline. Não consigo nem fazer ping nos servidores. Offline? Eles cortaram? Não só cortaram. É como se nunca tivessem existido. Logs do sistema mostram nada. Como se alguém tivesse apagado tudo. Renato franziu a testa. Assaltantes sofisticados, sem dúvida. Alguém saiu do banco nos últimos 15 minutos? 3 pessoas, Ana relatou. 2 mulheres idosas e um homem de negócios. Todos verificados, comportamento normal, sem sinais de coação. E entraram? Ninguém. A porta da frente parece travada. Tem uma placa de sistema em manutenção. Renato tomou uma decisão. 15 minutos era tempo demais esperando. Preparem para a invasão tática. Queremos reféns vivos, assaltantes neutralizados. No meu sinal, 3, 2, 1, vai. 4 equipes convergiram simultaneamente. Porta da frente derrubada com marreta. Entrada lateral aberta com explosivos controlados. Janelas quebradas, granadas de atordoamento lançadas. Polícia! Mãos na cabeça! E então, silêncio. Renato entrou logo atrás da primeira equipe, arma em punho. O interior do banco estava vazio, completamente vazio. Não havia reféns ajoelhados no chão. Não havia assaltantes mascarados. Não havia ninguém. O que diabos? Marcos murmurou, varrendo o espaço com sua arma. As luzes estavam acesas. Computadores ligados, telas mostrando o logo do banco em screensavers, cadeiras nas posições normais, tudo perfeitamente arrumado, como se o banco tivesse fechado normalmente para almoço. Equipes, relatem, Renato ordenou. Alguém encontrou algo? Cofre principal trancado, veio a resposta da equipe que havia descido ao subsolo. Nenhum sinal de arrombamento. Segundo andar vazio, Ana confirmou. Salas de gerência trancadas normalmente. Banheiros vazios, cozinha vazia, depósito vazio, outra equipe relatou. Torres estava no balcão principal, conectando seu laptop diretamente aos terminais. Capitão, isso é impossível. O sistema mostra que o banco fechou para manutenção programada às 13h30, 1 hora antes da denúncia. Todos os funcionários liberados. Banco oficialmente vazio desde então. Mas a denúncia disse assalto em andamento às 14h30, Renato disse, confusão dando lugar à suspeita. Se o banco estava vazio há 1 hora... Então não havia assalto nenhum, Marcos completou. Renato pegou seu rádio. Central, confirme a origem da denúncia de assalto. A voz da despachante respondeu após alguns segundos. Ligação anônima de celular pré-pago, sem registro. Homem, voz adulta, afirmando presenciar assalto em andamento. Desligou após dar informações. Rastreamento? Já enviado ao setor, mas esses pré-pagos são difíceis de... Faça acontecer, prioridade máxima. Renato desligou e olhou ao redor novamente. Algo estava profundamente errado. A invasão policial havia sido real. Portas destruídas, janelas quebradas, granadas que deixaram marcas nas paredes. Mas o assalto, fantasma.
Cabo Torres, puxe as gravações de câmeras externas. Rua, prédios vizinhos, qualquer coisa que mostre movimento no banco nas últimas 2 horas. Torres trabalhou rapidamente. Câmeras municipais de trânsito mostram... Interessante. Às 13h15, uma van de manutenção parou em frente ao banco. 4 homens desceram. Entraram. 15 minutos depois, saíram. Van partiu. Placa. Falsa. Registro mostra veículo desse modelo foi roubado há 3 semanas e nunca recuperado. Eles entraram, fizeram algo lá dentro e saíram antes da manutenção programada começar. Ana raciocinava. Mas fizeram o quê? Não roubaram nada. Cofre intacto. Renato caminhou lentamente pelo banco, seus instintos de 20 anos na PM, gritando que estava faltando algo óbvio. Seus olhos varreram cada detalhe. E então ele viu. No chão, embaixo de uma mesa de atendimento, havia uma pequena pasta de couro, marrom, discreta, facilmente esquecida. Ele a pegou cuidadosamente, colocando luvas. Dentro documentos, muitos documentos. Extratos bancários, registros de transferências, fotografias de pessoas que ele não reconhecia imediatamente. E então viu algo que fez seu sangue gelar. Uma foto, tirada através de uma janela, mostrando o interior de um apartamento. E na foto, claramente visível, estava o coronel Ferraz, comandante da área central da PM, recebendo um envelope grosso de um homem de terno. Torres, Renato chamou, voz baixa. Vem aqui, discretamente. Torres se aproximou. Renato mostrou a foto. Merda, Torres sussurrou. Isso é o coronel, e esse homem é... Deixa eu verificar. Ele tirou uma foto rápida com seu celular. Rodou o reconhecimento facial. Paulo Mendes, CEO da Mendes Construções, suspeito em 3 casos de fraude em licitações públicas, nunca condenado por falta de provas. Provas que podem estar nesta pasta, Renato percebeu. Ele folheou mais documentos, registros bancários mostrando transferências de milhões entre contas offshore, e-mails impressos detalhando esquemas de propina, uma rede inteira de corrupção, documentada meticulosamente. Capitão, Ana se aproximou não percebendo a tensão. Encontrei algo estranho. No sistema de ar-condicionado havia um dispositivo. Parece transmissor de algum tipo. Torres pegou o dispositivo que ela segurava em uma sacola de evidências. Examinou. Isso é um microtransmissor de dados, de curto alcance, mas poderoso. Conecta a redes Wi-Fi e transfere informações. Para onde? Precisaria de laboratório para descobrir, mas posso te dizer que isso é tecnologia cara, militar possivelmente. Renato olhou para a pasta, depois para o transmissor, depois para sua equipe. Uma imagem estava se formando, e era muito mais escura do que um simples assalto fantasma. Recolham todas as evidências, mas Torres, essa pasta, mantém fora do relatório oficial por enquanto. Torres arqueou sobrancelha. Capitão? Confia em mim. Algo muito maior está acontecendo aqui. Renato baixou a voz ainda mais. E se essa pasta está documentando corrupção no alto escalão, não podemos simplesmente entregar para a cadeia de comando. Não até sabermos quem mais está envolvido. Está sugerindo que isso foi plantado? Que o assalto fantasma era na verdade uma entrega? Ou uma armadilha? Ou um aviso? Não sei ainda. Renato guardou a pasta dentro de sua jaqueta. Mas vamos descobrir, discretamente. Enquanto a equipe terminava de processar a cena, Renato saiu para a rua. O sol da tarde batia forte na Paulista. Milhares de pessoas passavam, vivendo suas vidas, alheias ao mistério que acabara de se desenrolar. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Capitão Silva. Quem é? Alguém que sabe que você acaba de encontrar algo muito interessante no banco. A voz era distorcida eletronicamente. Essa pasta não era para você. Era para outra pessoa. Mas já que a tem, sugiro que seja muito cuidadoso com quem compartilha. Quem é você? Alguém dentro. Alguém que está tentando fazer a coisa certa. Aquela pasta documenta anos de corrupção. Mas se as pessoas erradas descobrirem que a tem, você estará morto até amanhã. Por que me contar isso? Porque você tem reputação de ser honesto. Raro por aqui. Guarde a pasta. Confie em ninguém da cadeia de comando. Quando for seguro, eu farei contato de novo.
A ligação cortou. Renato olhou para o banco, agora sendo isolado com fitas policiais. Um assalto que nunca aconteceu. Uma denúncia falsa, evidências plantadas, e agora um informante anônimo. Ele estava no meio de algo muito, muito perigoso e acabara de começar a desvendar. Renato não foi direto para o batalhão. Em vez disso, dirigiu até um café discreto na Vila Madalena, a pasta de couro escondida em uma mochila comum. Seus anos de experiência lhe diziam que quando você não sabe em quem confiar na corporação, o melhor é não confiar em ninguém. Ele escolheu uma mesa no fundo, de costas para a parede, com visão clara da porta. Hábitos de sobrevivência. Pediu um café e abriu a pasta cuidadosamente. Havia 17 documentos no total. Extratos bancários mostrando transferências de uma conta da Mendes Construções para contas offshore nas Ilhas Cayman. Valores impressionantes, 5 milhões aqui, 8 milhões ali. Somados, chegavam a quase 50 milhões de reais nos últimos 2 anos. Mas o mais damning eram os e-mails. Conversas entre Paulo Mendes e alguém identificado apenas como CF, certamente o Coronel Ferraz. Discussões sobre licitações arranjadas, contratos garantidos e pagamentos de segurança. Um e-mail em particular chamou sua atenção. CF, o projeto do metrô está confirmado? Precisamos garantir que nossa empresa ganhe a licitação. O pagamento usual será transferido na sexta, 5 pontos percentuais, como acordado. PM. A resposta: confirmado. Comissão julgadora já foi orientada. Sua empresa será a única tecnicamente qualificada. Mas precisamos ser mais cuidadosos. O capitão Silva da Rota está fazendo muitas perguntas. CF. Renato sentiu um arrepio. Eles estavam falando dele. Há quanto tempo estava sendo observado? Seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Olhe para a direita. Homem de jaqueta preta. Está te seguindo desde o banco. Renato não olhou imediatamente. Fingiu mexer no celular usando a câmera frontal como espelho. Lá estava, um homem de cerca de 40 anos, jaqueta preta, sentado 3 mesas adiante, fingindo ler um jornal, mas com olhos ocasionalmente desviando para Renato. Outra mensagem. Não entre em pânico. Termine seu café. Saia pela cozinha. Há uma saída nos fundos. Meu carro é um Civic preto. Placa JKL 5892. Entre. Precisamos conversar. Quem é você? Renato digitou de volta. Alguém que pode te manter vivo 5 minutos. Renato considerou suas opções. Podia prender o homem que o seguia, mas com qual acusação? E se ele era apenas vigilância, havia outros? Podia chamar backup, mas de quem confiaria? Decidiu arriscar. Ele levantou casualmente, pagou o café no balcão e quando o barista virou para pegar o troco, Renato deslizou para a cozinha. O cozinheiro olhou surpreso, mas Renato mostrou seu distintivo rapidamente e saiu pela porta dos fundos. O beco era estreito, cheirando a lixo e gordura de restaurante. O Civic preto estava lá, motor ligado. Renato entrou rapidamente no banco do passageiro. O motorista era uma mulher. 30 e poucos anos, cabelos pretos presos em coque, olhos atentos. Ela acelerou antes mesmo de Renato fechar a porta completamente. Quem é você? Renato perguntou, mão instintivamente indo para sua arma. Delegada Marina Alves, Corregedoria da Polícia Civil. Ela dirigia rápido, mas controlado, fazendo curvas aleatórias. Estou investigando corrupção na PM há 8 meses. E você acabou de tropeçar bem no meio da minha operação. Corregedoria? Por que não se identificou antes? Porque até ontem achava que você estava envolvido. Marina virou bruscamente à esquerda. O coronel Ferraz mencionou seu nome em conversas interceptadas. Pensamos que você era parte do esquema. Mas alguém plantou aquela pasta no banco especificamente para você encontrar. O assalto fantasma foi orquestrado para chamar a rota, para chamar você. Ela finalmente desacelerou, entrando em um estacionamento subterrâneo. Alguém quer que você saiba a verdade. A questão é, quem? Eles saíram do carro em um subsolo vazio. Marina o guiou para um carro diferente, um sedã comum. Protocolo de segurança, ela explicou.
Troca de veículos. Nunca se sabe quem está rastreando. Você não respondeu minha pergunta. Quem plantou a pasta? Estamos tentando descobrir, mas posso te dizer o que sabemos. Marina abriu um laptop no banco de trás do novo carro. O esquema de corrupção vai além do Coronel Ferraz e Paulo Mendes. Há pelo menos mais 8 oficiais envolvidos, incluindo 2 majores e um tenente-coronel. Eles vendem proteção, manipulam licitações e, em troca, recebem milhões. Há quanto tempo? Pelo menos 5 anos, talvez mais. Marina mostrou uma teia complexa de conexões na tela. Mas há 3 meses algo mudou. Alguém de dentro começou a vazar informações. Pequenas coisas no início, datas de reuniões, números de contas. Depois ficou mais ousado. O informante anônimo que me ligou? Provavelmente, mas não sabemos quem é. As ligações são roteadas através de múltiplos servidores. Impossível rastrear. Renato estudou a tela. E o transmissor que encontramos no banco? O dispositivo no ar-condicionado? Aí fica interessante. Marina puxou outro arquivo. Analisamos a tecnologia. É militar, como seu especialista disse. Mas não é brasileiro, é israelense. Grau Mossad, alguém com conexões sérias está envolvido. Mossad? Por que diabos o serviço secreto israelense se importaria com corrupção policial em São Paulo? Não se importa. Mas alguém com acesso à tecnologia deles se importa. Estamos achando que há um elemento internacional aqui. Lavagem de dinheiro, talvez? Os milhões que Mendes está movendo têm que ir para algum lugar. Renato sentou pesadamente. Estava mergulhando cada vez mais fundo. O que você quer de mim? Cooperação. Você está limpo. Verificamos cada conta bancária, cada transação. Você é honesto, capitão, raro commodity atualmente. Marina fechou o laptop. Preciso que continue sua rotina normal. Não deixe transparecer que sabe de nada. Mas me passe qualquer informação que conseguir. Nomes, datas, conversas suspeitas. Quer que eu seja seu informante? Prefiro pensar como parceiros trabalhando pelo mesmo objetivo. Ela o encarou. Ou você prefere que o Coronel Ferraz descubra que tem aquela pasta e mande alguém te matar? Renato sabia que ela tinha razão. Ele estava exposto agora, vulnerável. Está bem, mas preciso de garantias. Minha equipe, Marcos, Ana, Torres, eles são limpos. E se algo acontecer comigo, já estão sob proteção discreta. Não sabem, mas temos olhos neles 24 horas. Marina entregou um celular. Use isso para contato, criptografado. Destrua seu celular normal, pode estar comprometido. Renato pegou o celular. E agora? Agora você volta ao batalhão, age normal. Escreve seu relatório sobre o assalto fantasma. Deixa todos pensarem que foi apenas um trote elaborado. Marina iniciou o carro. Enquanto isso, nós investigamos quem plantou aquela pasta e por quê. Ela o deixou a 3 quarteirões do batalhão. Renato caminhou lentamente, mente girando. Cada pessoa que passava era uma potencial ameaça. Cada carro estacionado podia estar vigiando. Paranoia. Mas paranoia justificada. No batalhão, o movimento era normal. Policiais entrando e saindo, viaturas sendo abastecidas, papelada sendo processada. Mas agora Renato olhava tudo com olhos diferentes. Quem aqui sabia? Quem estava envolvido? Capitão! Marcos o alcançou no corredor. Onde você estava? Coronel Ferraz está procurando você. Quer briefing completo sobre o banco. Claro que quer, Renato pensou. Quer saber o que encontramos. Vou até a sala dele agora. Você terminou o relatório preliminar? Sim, senhor. Basicamente diz que respondemos à denúncia falsa. Banco vazio, sem evidências de crime real. Provavelmente trote. Bom, é exatamente o que foi. Renato manteve a voz firme. Ele subiu até o 3º andar, onde ficava o escritório do Coronel Ferraz. Bateu na porta. Entre. Coronel Ferraz era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, uniforme sempre impecável. Por fora, a imagem perfeita de oficial dedicado. Mas agora Renato via a cobra sob a pele. Capitão Silva, sente-se. Ferraz gesticulou para a cadeira. Relatório interessante sobre hoje. Assalto fantasma? Sim, senhor. Denúncia anônima falsa. Quando chegamos, banco vazio, sem sinais de crime. E nada foi encontrado?
Nenhuma evidência, nada fora do comum? Renato segurou o olhar dele. Um transmissor no ar-condicionado. Tecnologia sofisticada. Cabo Torres está analisando. Transmissor? Ferraz se inclinou para a frente, algo passando rapidamente por seus olhos. Preocupação? Que tipo? Ainda não sabemos. Mas vou manter o senhor informado. Faça isso. Ferraz se recostou. E, capitão, sobre seu futuro aqui. Há uma vaga de major abrindo em 2 meses. Estou recomendando você. Você tem sido exemplar. Uma oferta ou uma isca. Agradeço a confiança, senhor. Apenas certifique-se de que essa confiança é merecida. O tom era amigável, mas havia uma borda ali, uma ameaça velada. Sempre, senhor. Renato saiu do escritório, suor frio nas costas. Ferraz estava testando ele, oferecendo promoção enquanto procurava sinais de traição. Seu novo celular vibrou. Mensagem de Marina. Ele mordeu a isca. Acabou de fazer 3 ligações. Estamos interceptando. Eles sabem que você encontrou algo. Cuidado. Renato guardou o celular e desceu as escadas, cada sombra agora parecendo esconder perigo. A caçada havia começado, e ele era tanto caçador quanto presa. 3 dias depois, Renato estava vivendo uma vida dupla. De dia, o capitão exemplar da rota, cumprindo rotina, atendendo chamados, escrevendo relatórios. De noite, encontrava-se secretamente com Marina, trocando informações, montando o quebra-cabeça. Era meia-noite de quinta-feira quando seu celular criptografado vibrou. Emergência, estacionamento do Shopping Eldorado, nível 3, 30 minutos. Venha sozinho. Renato verificou se estava sendo seguido e dirigiu até o shopping. O nível 3 estava praticamente vazio a essa hora. Apenas o Civic de Marina, luzes apagadas. Ele estacionou ao lado e entrou no carro dela. Marina parecia tensa, cabelos despenteados, olheiras profundas. O que aconteceu? Interceptamos uma conversa há 2 horas. Ela colocou fones de ouvido nele. Escute. A gravação começou. A voz do coronel Ferraz era inconfundível. Certeza de que ele pegou a pasta? Outra voz que Renato não reconheceu. Absoluta. Nossas câmeras confirmaram. Ele a escondeu na jaqueta. Idiota! Ele vai arruinar tudo o que construímos. Quer que eu resolva o problema? Pode parecer acidente, operação que deu errado, fogo amigo. Não, muito óbvio. Silva é popular na tropa. Mas há outros modos, ele tem uma filha, não? Renato sentiu seu sangue gelar. Sofia, sua filha de 8 anos. Tem. Mora com a ex-esposa na Zona Sul. Então talvez Silva precise aprender que algumas coisas são mais importantes que fazer o certo. Faz ele entender que a pasta desaparece ou a menina sofre um acidente no caminho da escola. A gravação terminou. Renato arrancou os fones, respiração pesada, mãos tremendo de raiva. Esse filho da puta está ameaçando minha filha? Já coloquei proteção nela. Marina falou rápido. Desde ontem. Equipe discreta, sem uniforme. Sua filha não vai saber, mas estará segura. Não é suficiente. Preciso tirá-la da cidade, mandar para algum lugar seguro. E alertar Ferraz que você sabe da ameaça? Não. Marina segurou o braço dele. Renato, eu sei que é difícil, mas se você agir agora, ele vai saber que estamos escutando. Vai enterrar as evidências, sumir com testemunhas, anos de investigação perdidos. É minha filha, e há dezenas de outras famílias que esses homens destruíram. Construtores honestos que perderam contratos, policiais bons que foram transferidos ou forçados a sair porque não entraram no esquema. Marina respirou fundo. Sei que é horrível, mas precisamos dele confiante, achando que está no controle até termos evidências irrefutáveis. Renato queria bater em algo, queria prender Ferraz naquele exato momento. Mas sabia que Marina estava certa. Quanto tempo? 72 horas, no máximo. Estamos próximos de identificar o informante. E quando descobrirmos quem é, teremos acesso a tudo. Conta bancária escondida, gravações completas, toda a rede. E se não conseguirmos em 72 horas? Então, prendemos Ferraz com o que temos e torcemos para ser suficiente. Marina mostrou sua tela. Mas há mais. Lembra do transmissor? Conseguimos rastreá-lo.
para onde estava enviando dados. Para um servidor em Luxemburgo, registrado em nome de uma empresa de investimentos. Mas quando cavamos mais fundo, ela puxou documentos. A empresa é de fachada, propriedade real, um consórcio de empresários brasileiros. E adivinha quem é o presidente? Paulo Mendes. Exato. Mas não é só ele. Tem mais 5 CEOs. Construção, transporte, segurança privada. Um conglomerado que controla bilhões em contratos públicos. E todos pagando propinas para Ferraz e outros policiais garantirem que seus negócios corram suaves. Pior, eles não estão só pagando para proteção. Estão pagando para eliminar competição. Empresas honestas que tentam licitar recebem visitas da polícia, fiscalizações fabricadas, provas plantadas. Marina mostrou um arquivo. 3 empresários nos últimos 2 anos, todos suicídios oficiais, todos competindo contra Mendes em licitações grandes, assassinatos, que nunca serão provados sem o informante. Marina fechou o laptop. É por isso que precisamos dele. Quem quer que seja, tem evidências de dentro, gravações, documentos originais. É nossa única chance de pegar todos. O celular de Renato tocou. O oficial, não o criptografado. Era Marcos. Capitão, desculpe ligar tarde, mas tem um chamado. Homicídio na Vila Mariana. Vítima é policial, investigador da corregedoria. Renato e Marina trocaram olhares alarmados. Nome da vítima? Investigador Paulo Santos, encontrado no carro dele, 2 tiros na cabeça, executado. Marina estava digitando freneticamente. Paulo Santos, na merda. Ele era parte da minha equipe. Estava rastreando as contas offshore. Eles sabem, Renato disse. Sabem sobre a investigação. Vou até a cena do crime. Marina já estava saindo do carro. Não, você é da civil. Se aparecer numa cena que a rota foi chamada, vai levantar questões. Então você vai e me manda fotos, tudo, cada detalhe. Renato dirigiu até a Vila Mariana. Sirenes ligadas agora. A cena estava isolada quando chegou. Um sedã parado em uma rua escura, vidro do motorista estilhado por balas, corpo dentro. Marcos o encontrou na fita de isolamento. 2 tiros de calibre .40. Atirador habilidoso. Ambos fatais. Renato se aproximou do carro colocando luvas. O investigador Santos estava na posição do motorista, cabeça caída para a frente. A cena parecia uma execução profissional. Mas algo estava errado. Renato olhou ao redor. Sem testemunhas nesta rua escura. Sem câmeras visíveis. O assassino escolheu bem o local. Achamos algo interessante. Ana se aproximou, segurando uma sacola de evidências. No bolso dele, celular escondido, tipo o que informantes usam. Renato pegou o celular. Modelo antigo, básico. Mas quando o ligou, viu mensagens. A última, enviada 2 horas antes da morte. Descobri quem é. O informante é... A mensagem estava incompleta. Nunca enviada. Capitão, Torres chamou da traseira do carro. Tem algo aqui, no porta-malas. Renato foi até lá. O porta-malas estava aberto, vazio, exceto por um envelope. Pardo sem marcações. Ele o abriu cuidadosamente. Dentro, uma única foto, tirada de longe com teleobjetiva. Mostrava Renato saindo do café na Vila Madalena 3 dias atrás. Uma mensagem. Eles estavam observando, sabiam de tudo. Seu celular criptografado vibrou. Marina. Acabei de receber alerta. Mandado de prisão emitido contra você. Acusação. Vazamento de informações confidenciais. Ferraz está fazendo sua jogada. Você tem 20 minutos antes das equipes te procurarem. Fuja. Agora. Renato olhou ao redor. Sua própria equipe. Marcos, Ana, Torres. Logo receberiam ordens para prendê-lo. Capitão? Marcos o observava. Está tudo bem? Estou. Só processando a cena. Renato tirou fotos discretas com seu celular pessoal. Vou verificar o perímetro. Volto em 5. Ele caminhou casualmente para longe da cena, virando a esquina. Então correu. Sua viatura estava a 20 metros. Entrou. Iniciou o motor. O rádio crepitou. Todas as unidades. Mandado de prisão para capitão Renato Silva. Rota.
acusado de traição e vazamento de informações classificadas, considerado armado e perigoso. Renato desligou o rádio, tirou o GPS da viatura. Sabia que tinham minutos antes de rastrearem sua posição. Ele dirigiu sem destino certo, apenas longe. Seu mundo desmoronando, carreira acabada, reputação destruída e, pior, Sofia em perigo. O celular criptografado tocou. Marina? Escute com atenção. Ferraz montou você perfeitamente. Plantou evidências de que você estava vendendo informações para jornalistas. Tem provas de depósitos em sua conta. É tudo falso. Eu sei, mas parece real o suficiente. Você está queimado na PM. Marina pausou. Mas temos uma chance. O informante fez contato, comigo diretamente, 10 minutos atrás. Quem é? Ele não revelou identidade ainda, mas quer encontro, hoje, às 2h. Diz que tem tudo, gravações originais, provas irrefutáveis. Suficiente para derrubar Ferraz, Mendes, toda a rede. Pode ser armadilha. Provavelmente é, mas é nossa única jogada agora. Marina deu um endereço. Porto de Santos, armazém abandonado. Romântico, não? Marina, se for armadilha, vão matar nós dois. Então sugiro que não deixemos isso acontecer. Traga sua arma e Renato. Confie nos seus instintos. Te mantiveram vivo até agora. A ligação terminou. Renato olhou o relógio. 23h47. 2 horas até o encontro. 2 horas para descobrir se estava prestes a resolver tudo ou caminhar direto para sua execução. Ele virou o carro em direção a Santos. No escuro da noite, luzes da cidade brilhando ao longe, Renato Silva, capitão da rota, agora fugitivo, dirigia para seu destino, sem saber se encontraria salvação ou morte esperando. O Porto de Santos, às 2h, era um mundo de sombras e silêncio. Contêineres empilhados criavam labirintos de metal, guindastes parados pareciam esqueletos gigantes contra o céu noturno. Renato estacionou a 3 quarteirões do armazém indicado, aproximando-se a pé. Sua arma estava no coldre, mão próxima, mas não sobre ela. Cada som o fazia parar, o rangido de metal, ondas batendo nas docas, o distante buzinar de um navio. O armazém 17 estava à frente, estrutura antiga de tijolo, portas corroídas pela maresia, janelas quebradas há décadas, um ponto perfeito para a emboscada. Renato parou a 50 metros, procurando sinais de vida. Nada. Apenas escuridão e silêncio. Seu celular vibrou. Estou atrasada 15 minutos. Pneu furado, obviamente sabotagem. Não entre sozinho. Espere por mim. Marina. Mas então outra mensagem, de número diferente. Capitão Silva, entre agora. Sozinho. Ou as evidências desaparecem. Você tem 2 minutos. Uma escolha. Esperar Marina e possivelmente perder o informante. Ou entrar sozinho e arriscar a armadilha. Renato tomou a decisão. Caminhou até a porta lateral do armazém que estava entreaberta. Empurrou devagar, arma agora em punho. O interior era vasto e vazio. Luz da lua filtrava pelas janelas quebradas, criando padrões no chão de concreto rachado. Pilhas de caixas velhas nas paredes, equipamento enferrujado abandonado. Capitão Silva! A voz veio das sombras no fundo. Abaixe a arma, por favor. Prefiro mantê-la, obrigado. Mostre-se. Uma figura saiu da escuridão. Renato reconheceu imediatamente. Cabo Torres, seu próprio especialista em tecnologia. Torres, você? Eu. Torres manteve as mãos visíveis. Sei que é choque, mas precisa me ouvir, tudo vai fazer sentido. Você é o informante? Você plantou a pasta no banco? Sim. E vazei informações para a corregedoria por meses, porque não aguento mais. Torres deu um passo à frente. Capitão, há 3 anos fui recrutado por Ferraz. Disse que eu tinha potencial. Me ofereceu dinheiro extra para fazer trabalhos especiais. Hackear sistemas, apagar evidências, plantar provas falsas. E você aceitou. Aceitei. Torres baixou a cabeça. Eu estava com dívidas. Minha mãe precisava de cirurgia cara. Eu me justifiquei dizendo que eram apenas dados, bytes. Não estava machucando ninguém diretamente. Mas estava. Eu sei, demorei tempo para ver.
Torres puxou um pendrive do bolso. Aqui está tudo. 3 anos de corrupção documentada. Gravações de reuniões que eu fiz secretamente. Registros bancários que copiei. Nomes, datas, valores, tudo. Renato não abaixou a arma. Por que agora? Por que denunciar depois de 3 anos? Por causa do investigador Santos. Eu o conheci 6 meses atrás, quando ele começou a investigar. Conversamos. Ele me mostrou fotos das famílias destruídas por esse esquema. Crianças que ficaram sem pais porque empresários honestos foram suicidados. E percebi. Sua voz quebrou. Percebi que eu tinha sangue nas mãos. Santos está morto, executado há 5 horas. Eu sei. Por isso o encontro urgente. Ferraz está limpando testemunhas. Eu sou o próximo. Torres estendeu o pendrive. Pegue. Use. Destrua todos eles. Renato deu um passo à frente, mas então ouviu o inconfundível som de múltiplas armas sendo engatilhadas. Luzes potentes acenderam de todas as direções. Renato foi cegado momentaneamente. Quando seus olhos se ajustaram, viu pelo menos 8 homens cercando o armazém, todos armados, todos em posição tática. E na entrada principal, calmamente acendendo um cigarro, estava o coronel Ferraz. Capitão Silva, cabo Torres. Ferraz soprou fumaça. Que encontro conveniente. Coronel, Renato manteve a arma apontada, mas sabia que estava em desvantagem numérica absurda. Quer adicionar assassinato de oficiais às suas acusações de corrupção? Assassinato? Eu? Ferraz riu. Capitão, você está confuso. Sou eu quem está prendendo criminosos. Você, acusado de traição. E Torres, descobrimos recentemente que ele estava vendendo informações para o crime organizado. Mentiras. Ah, sim. Então explique por que encontramos R$200 mil em conta offshore no nome de Torres e outros 300 mil na sua, capitão. Contas plantadas, você sabe disso. O que eu sei, Ferraz desceu o cigarro, é que tenho 8 testemunhas aqui que vão jurar que vocês 2 resistiram à prisão, que atiraram primeiro e que, infelizmente, tivemos que responder com força letal. Renato entendeu. Não era prisão. Era execução. O pendrive, Torres sussurrou, na minha mão. Quando eles atirarem, jogue longe, talvez Marina encontre. Nobre, Ferraz ouviu, mas inútil. Esse pendrive vai desaparecer comigo, assim como vocês 2, e qualquer evidência contra mim morre aqui. Uma pergunta, Renato disse comprando tempo. O assalto fantasma. Por que tão elaborado? Por que não simplesmente plantar a pasta na minha mesa? Porque precisava parecer que você encontrou por acaso. Investigação legítima. Quando você desaparecesse depois, ninguém suspeitaria de mim. Ferraz sorriu. Mas você foi mais esperto que esperava. Não entregou a pasta, não confiou em ninguém, forçou minha mão. E Santos, ele descobriu algo? Descobriu que Torres era meu hacker. Estava prestes a expô-lo, tive que agir rápido. Ferraz jogou o cigarro. Mas agora acaba aqui. Adeus, capitão. Você foi bom policial. Pena ter escolhido o lado errado. Ferraz fez sinal. Os 8 atiradores levantaram armas. E então, o som de múltiplas sirenes. Luzes azuis e vermelhas convergindo de todas as direções. Pelo menos 20 viaturas cercando o armazém. Coronel Ferraz, a voz amplificada de Marina. Aqui é delegada Marina Alves, corregedoria. Você está cercado, abaixe as armas. Ferraz virou surpresa e raiva no rosto. Impossível, como você... GPS no celular do Torres. Marina emergiu com colete à prova de balas, dúzias de policiais atrás dela. Rastreamos a localização e gravamos cada palavra que disse nos últimos 5 minutos. Confissão completa de conspiração para assassinato. Isso não vai ficar de pé no tribunal, Ferraz cuspiu. Tenho advogados, conexões... E eu tenho 3 anos de evidências documentadas. Marina apontou para o pendrive na mão de Torres. Mais gravações de suas conversas. Mais extratos bancários. E agora, confissão gravada. Ela sorriu friamente. Acabou, coronel. Os 8 atiradores de Ferraz hesitavam, olhando entre seu comandante e a força policial massiva cercando-os. Abaixem as armas, Marina ordenou. Ou serão acusados como cúmplices. Um a um as armas baixaram, os homens de Ferraz percebendo que estavam do lado perdedor.
Ferraz olhou ao redor, vendo seu império desmoronando. Então, surpreendentemente, ele riu. Vocês acham que isso muda algo? Eu sou apenas um. Há 10 mais como eu. 100. Ele cuspiu no chão. O sistema está podre. Cortar uma cabeça não resolve nada. Talvez não, Renato disse, guardando sua arma finalmente. Mas é um começo. Ferraz foi algemado, lido seus direitos, levado para a viatura. Seus homens também, um a um, presos e processados. Marina se aproximou de Renato. Você está bem? Melhor agora. Ele olhou para Torres. E você? Por que arriscar tudo? Torres segurou o pendrive como se fosse sagrado. Porque Santos me mostrou que ainda havia escolha, que nunca é tarde para fazer o certo. Ele estendeu o pendrive para Marina. Use bem, faça valer a pena. Marina pegou com reverência. Farei, você tem minha palavra. 6 horas depois, enquanto o sol nascia sobre São Paulo, 23 mandados de prisão foram executados simultaneamente. Paulo Mendes e 5 outros CEOs, 8 oficiais da PM, incluindo 2 majores, 4 políticos, todos ligados ao esquema de corrupção. As notícias explodiram. Maior operação anticorrupção da história de São Paulo. Manchetes em cada jornal, cada canal. Renato estava no escritório de Marina exausto, mas finalmente em paz. As acusações contra você foram retiradas, ela disse. Oficialmente você estava trabalhando secretamente com corregedoria. Herói não traidor. E Torres? Receberá imunidade em troca de testemunho. E provavelmente proteção testemunhal, nova identidade. Ferraz tem amigos perigosos. E minha filha? Proteção foi retirada esta manhã. Ela nunca soube que estava em perigo. Marina sorriu. Pode vê-la quando quiser. Renato fechou os olhos, gratidão lavando sobre ele. Obrigado. Por tudo. Você que merece obrigado. Sem você confiando em instintos, sem Torres encontrando coragem, nada disso teria acontecido. Enquanto Renato deixava o prédio, o sol estava totalmente erguido agora. Nova manhã, novo começo. Seu telefone tocou. Marcos. Capitão, você está bem? Vi as notícias. Caralho, você é herói. Renato sorriu. Não era sozinho, Marcos. Time inteiro. Quando volta ao batalhão? Logo. Mas primeiro tenho uma filha para abraçar. Ele desligou e dirigiu pela primeira vez em dias, sentindo esperança. O assalto que nunca aconteceu havia revelado crimes que aconteceram por anos. E, finalmente, a justiça estava sendo servida. 3 meses depois, a sala de audiências do Tribunal de Justiça estava lotada. Jornalistas, famílias de vítimas, policiais, curiosos. Todos queriam ver o desfecho do que a mídia chamava de o escândalo do século. Renato estava sentado na segunda fileira, uniforme impecável ao lado de Marina. No banco das testemunhas, Torres prestava seu depoimento final. E confirma que o coronel Ferraz ordenou diretamente a execução do investigador Paulo Santos? O promotor perguntou. Confirmo. Ouvi a ordem por telefone. 2 dias antes do assassinato. Torres mantinha a voz firme, mas Renato via o tremor em suas mãos. Meses de terapia e proteção testemunhal haviam cobrado seu preço. E os documentos no pendrive, todos autênticos? Todos. Coletei pessoalmente ao longo de 3 anos. O advogado de Ferraz se levantou. Objeção. A testemunha admitiu participar dos crimes. Como podemos confiar em um criminoso? Objeção negada. A juíza respondeu secamente. A testemunha está sob imunidade acordada. Continue, doutor promotor. Renato observava Ferraz no banco dos réus. O ex-coronel estava magro, envelhecido, nada da arrogância de meses atrás. Prisão preventiva o havia quebrado. Ao lado dele, Paulo Mendes e outros 7 acusados. Todos em trajes civis agora sem seus símbolos de poder. A acusação terminou o interrogatório, Excelência. A juíza olhou para o júri. Senhoras e senhores, vocês ouviram 3 meses de testemunhos. Viram evidências irrefutáveis. Amanhã começam as deliberações. Até lá, sessão suspensa. Fora do tribunal, uma multidão de repórteres cercou Renato. Capitão Silva!
Como se sente vendo seus ex-colegas sendo julgados? É triste, Renato respondeu honestamente, mas necessário. Ninguém está acima da lei. Há rumores de que você será promovido a major, confirma? Sem comentários sobre isso. Marina o puxou gentilmente para longe dos microfones. Vamos, você já falou o suficiente. Eles caminharam até um café próximo, finalmente conseguindo paz. Como está Torres? Renato perguntou. Novo nome, nova cidade, novo emprego, trabalhando em TI para uma empresa privada. Finalmente dormindo à noite. Marina tomou um gole de café. E você? Como está a Sofia? Bem, ainda não entende completamente o que aconteceu. Apenas sabe que papai pegou bandidos ruins. Renato sorriu. É melhor assim. E sua ex-esposa? Surpreendentemente solidária. Até deixou eu ter Sofia em finais de semana extras. Acho que as notícias a convenceram que não sou tão irresponsável. Marina riu. Salvar a cidade de corrupção massiva tende a melhorar sua reputação. O telefone de Renato tocou. Marcos. Capitão, lembra daquele transmissor que achamos no banco? O de tecnologia israelense? Sim. Finalmente conseguimos rastrear sua origem. E você não vai acreditar. Marcos pausou. Era da Polícia Federal. Operação de inteligência que não nos contaram. Eles estavam investigando Ferraz independentemente há 2 anos. Federal estava investigando também? Sim. E aquele assalto fantasma? Foi montado por eles, para forçar resposta policial rápida, criar caos e, no meio do caos, plantar o transmissor sem Ferraz saber. Renato processou isso. Então não foi Torres que plantou a pasta? Não diretamente, Federal plantou, mas deixaram de forma que você a encontrasse especificamente. Eles sabiam que você era honesto, que não ignoraria evidências. Fui isca. Foi estratégia e funcionou. Marcos respirou fundo. Tem mais. O agente federal que coordenou tudo quer falar com você, amanhã. Diz que tem proposta. Renato desligou e contou para Marina. Polícia Federal te recrutando? Ela especulou. Não me surpreenderia, você provou ser incorruptível, raridade. Não sei se quero deixar a PM. Nem precisa decidir agora. Escute o que tem a dizer. No dia seguinte, Renato encontrou-se com o agente federal Marcos Lima em um escritório discreto. Capitão Silva, obrigado por vir. Lima era direto. Vou ser franco. A Operação Fantasma revelou corrupção muito além do que imaginávamos. Não apenas em São Paulo. Temos evidências de redes similares em outros 6 estados. E quer minha ajuda para investigar? Queremos montar uma força-tarefa permanente, anticorrupção policial. Você lideraria a seção de São Paulo, trabalharia comigo, mas com autonomia total. Por que eu? Porque quando ofereceram promoção para ficar quieto, você recusou. Quando ameaçaram sua filha, você não recuou. Quando sua carreira estava em jogo, você escolheu o certo. Lima se inclinou. Precisamos de líderes assim. Preciso pensar. Claro, mas não demore. Corrupção não tira férias. Uma semana depois, o veredito chegou. Renato estava novamente no tribunal, desta vez com Marcos, Ana e toda a sua equipe da Rota. A juíza leu os vereditos um a um. Coronel Ferraz, culpado em todas as acusações. Sentença: 28 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Aplausos e gritos encheram a sala. A juíza bateu o martelo pedindo ordem. Paulo Mendes, culpado. 22 anos. Um a um todos os acusados foram condenados. A rede de corrupção desmantelada oficialmente. Fora do tribunal, famílias de vítimas choravam de alívio. Repórteres transmitiam ao vivo. E Renato finalmente sentiu que tudo tinha valido a pena. Torres o encontrou na multidão. Barba diferente, óculos mais inconfundível. Obrigado, Torres disse simplesmente, por me dar chance de consertar meus erros. Você consertou sozinho. Teve coragem quando importava. E agora? Torres perguntou. O que você vai fazer? Renato pensou na proposta federal, na sua filha, na sua equipe, no trabalho que ainda havia a fazer. Vou continuar fazendo o certo, um dia de cada vez.
6 meses depois do assalto fantasma, Renato estava em seu novo escritório. Não mais Rota, mas Força-Tarefa Federal Anticorrupção. Paredes ainda vazias, caixas por desembalar. Marcos havia se juntado a ele, promovido a sargento-chefe. Ana também como especialista tática. Torres, consultando remotamente em tecnologia. Primeira missão. Marina entrou, agora oficialmente parte da Força-Tarefa. Denúncia em Brasília. Esquema similar ao de Ferraz, envolvendo deputados federais desta vez. Quando partimos? Amanhã cedo. Marina sorriu. Pronto para salvar o país de novo? Renato olhou pela janela, vendo São Paulo se estender infinitamente. Uma cidade de 15 milhões com problemas infinitos, mas também pessoas boas. Pessoas como Torres que encontraram coragem. Como Marina, que nunca desistiu. Como sua equipe, que confiou quando era difícil. Pronto, ele disse, porque era isso que fazia. Enfrentar corrupção, proteger inocentes, fazer a coisa certa mesmo quando custava tudo. O assalto fantasma havia revelado que às vezes os maiores crimes são os que ninguém vê. Os que acontecem em salas fechadas, documentos assinados, propinas transferidas. Mas também havia revelado algo mais importante, que ainda havia pessoas dispostas a lutar, a arriscar, a não aceitar que é assim que sempre foi. E enquanto houvesse pessoas assim, havia esperança. Renato pegou sua jaqueta, verificou sua arma e se juntou à equipe. Nova missão. Novos vilões. Mesmo propósito. Porque fantasmas podem desaparecer. Mas a verdade sempre encontra luz. E a justiça, por mais lenta que seja, eventualmente alcança todos. Até os que pensavam estar acima dela.